Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da carta de Paulo aos Filipenses. E nesse dia nós estaremos estudando o capítulo 1, versículos 12 a 18. Eu convido todos vocês a estarem acompanhando a leitura que estará sendo projetada aí na tela desse texto. Leiamos. A situação do apóstolo contribui para o progresso do Evangelho. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação à minha cadeia. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Vamos orar nesse momento, pedindo a Deus o direcionamento para o estudo que estaremos realizando nesse momento. Amado Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Nós te agradecemos a oportunidade, ó Deus, de podermos pegar a tua palavra, de podermos estudar, Senhor, detidamente cada texto, ó Deus, desta carta, cada versículo. Nós te louvamos, ó Deus, pelo entendimento que o Senhor tem dado aos teus servos, que ao longo dos anos, ó Deus, vem realizado estudos e que nos ajudam e nos auxiliam em nosso crescimento espiritual. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo interesse dos teus servos, que nesse momento se colocam, ó Deus, reservam esse tempo para o estudo, para ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar. E nós te agradecemos, ó Deus, pelo estudo, pelo ensino desse texto tão precioso, ó Deus. O exemplo do teu servo que em toda situação, por mais atribulada, por mais contrita, ó Deus, por mais difícil que fosse, por mais restritiva, ele sempre encontrava, ó Deus, a tua vontade em tudo aquilo. Ele sempre conseguia ver, ó Deus, o teu bem por trás de todas aquelas situações, que ele não estava, ó Deus, sendo atribulado por situações aqui do mundo, mas que aquelas situações, elas estavam, por outro lado, servindo para a propagação do Evangelho, para a pregação da tua palavra, que o Senhor o estava usando, ó Deus, em toda situação. Que nós possamos, ó Deus, dar esse exemplo nesses momentos difíceis que temos vivido, ó Deus, de restrição em nossas igrejas, algumas ainda nem puderam voltar a se reunir, Senhor, que ao invés de nos deixarmos esfriar e afastar, que nós possamos estar buscando, ó Deus, formas de te servir em todo esse tempo, que nós possamos buscar formas de dar testemunho da tua graça e do teu amor, que nós possamos dar testemunho, ó Deus, de que o Senhor está, ó Deus, ciente e no controle de toda a situação. E que em tudo, ó Deus, nós podemos ser mais do que vencedores por amor àquele que nos amou. Nós te agradecemos, ó Pai, e te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Me usa, Senhor, na explanação da tua palavra nesse momento. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fica repetitivo, né, eu falar, mas esse texto é lindo. Porque o apóstolo, ele demonstra, né, e quando eu estava vindo aqui para fazer a gravação, eu estava pensando, né, nos vários textos do apóstolo Paulo, quando ele fala ali na carta aos Romanos, que ele sabe viver
qualquer situação, que Ele sabe ter abundância e que Ele sabe ter falta, e que Ele tanto sabe estar, né, bem alimentado, como Ele também sabe o que é passar necessidade. Aquele contraste ali que Ele vem trazendo, né, e depois Ele encerra ali dizendo que Ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Quando Ele diz que é mais do que vencedor, são textos assim, dentro de um contexto totalmente adverso daquele com os quais nós vemos esses textos serem trabalhados hoje em dia. E eu fico pensando assim, que como que pode, né, alguém pegar esses textos para trabalhar a teologia da prosperidade, porque não tem nada. Irmãos, quando a gente estuda a vida do apóstolo Paulo, é muito fácil a gente pegar um texto como esse e a gente identificar o propósito de Deus na vida do apóstolo quando permitia as suas cadeias, quando permitia o seu sofrimento, quando permitia as suas prisões. Porque nós estamos pegando a Bíblia e nós estamos lendo o início, o meio e o fim da história do apóstolo. Nós estamos até hoje vendo toda a influência do apóstolo nas igrejas, na propagação do evangelho. Ele é o grande missionário da igreja primitiva, ele é o grande missionário dos gentios. Então nós temos toda essa visão e por isso é muito fácil a gente entender as prisões. Mas se nós largarmos essa visão assim como eu costumo dizer, romântica de ler as coisas, e nós realmente nos colocarmos naquele tempo, ou tentarmos trazer o apóstolo para os nossos dias e colocá-lo aqui, sendo preso, sendo achacalhado, tendo o seu apostolado colocado, né, em dúvida a todo tempo, tendo pessoas que foram evangelizadas por ele, o abandonando. Então, é um outro contexto. E se a gente conseguir, não é, ou irmos para o tempo do apóstolo, ou colocar o apóstolo dentro do nosso tempo, então nós vamos ver que, na verdade, muitos se escandalizavam com aquilo que acontecia com o apóstolo, porque tinha essa percepção errada que até hoje perdura dentro de nossas igrejas, de que quando estamos debaixo da vontade de Deus, todas as coisas vão correr bem. Que se estamos debaixo da vontade de Deus, nada pode dar errado. E quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos que muito pelo contrário. Paulo, quando vai ali para Filipos, ele vai porque ele recebe uma visão do homem dizendo, passa a Macedônia. A Bíblia é clara quando diz que Deus impedia a ida do apóstolo Paulo ali para a região da Ásia. E aí ele tem o sonho e ele entende que é da vontade de Deus que ele vá ali para a região, não é, para a Macedônia, para aquela região ali da Europa. E quando o apóstolo chega lá, quando o apóstolo está realizando a vontade de Deus, quando ele está cumprindo aquilo pelo qual ele foi chamado, o apóstolo é preso, o apóstolo é convidado a se retirar daquela cidade. Paulo estava completamente debaixo da vontade de Deus. E nós precisamos entender que as adversidades que acontecem no seu ministério, as adversidades que acontecem lá na realização do seu trabalho na igreja, seja ele qual for, seja como professor da escola bíblica dominical, seja como músico dentro da igreja, seja como um integrante do coral, seja qual for a sua atividade, a sua tarefa ali, o seu dom que está sendo exercido, aquilo que Deus chamou você para realizar. E diante das dificuldades e das coisas que acontecem, você precisa buscar o propósito, você precisa buscar entender aquilo que está acontecendo. Porque, irmãos, quando estamos debaixo da vontade de Deus, as coisas mais adversas são transformadas em bênçãos em nossa vida. Não bênçãos no sentido material ou no sentido de facilidade, mas bênção no alcance
alcance da palavra de Deus. E isso é muito claro nesse texto que o apóstolo ele registra aqui da sua carta, porque ele vai demonstrar que tudo, a vida do apóstolo gira em torno de pregar o evangelho. A vida do apóstolo gira em torno de pregar Cristo. E em tudo ele busca uma oportunidade de pregar Cristo. Paulo, ele não vai ficar aqui reclamando da sua mazela. Ele não vai reclamar quando ele está em Filipe e é preso. Ao contrário, a Bíblia diz que Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus ali na cadeia, no fundo do cárcere, na parte mais baixa do cárcere, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. E agora Paulo está preso em Roma e ele começa a dizer aqui para os irmãos: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Como nós temos estudado, Paulo escreve a carta para dar notícias para os irmãos ali de Filipe. Paulo escreve essa carta para agradecer as ofertas e para também deixar aqueles irmãos cientes de como ele estava e daquilo que estava acontecendo com ele. E Paulo, ele não vai aqui reclamar com os irmãos do fato dele estar preso, do fato dele ter sido, de ser injusta a prisão dele. Porque essa prisão de Paulo, ela se dá ali em Jerusalém, quando Paulo, estando ali na cidade, após ter regressado de sua segunda viagem, Paulo é visto na cidade caminhando com um grego. E depois Paulo é visto dentro do templo. E então alguns judeus começam a dizer que Paulo havia errado introduzindo um judeu dentro do templo, o que era muito errado para o judeu. E ele é acusado disso, por isso Paulo é preso. Paulo vai ficar durante 2 anos preso ali em Cesareia, naquela discussão, naquela situação toda, quando então Paulo reivindica como cidadão romano que ele seja julgado por Roma. E ele é levado para Roma. Mas quando estudamos o livro de Atos, nós vamos ver que após ter ficado 2 anos preso em Cesareia, ao ser transportado para Roma, Paulo passa por um naufrágio. E ali Paulo ele vai parar numa ilha. Paulo é picado por uma cobra. E depois então Paulo chega a Roma. Mas quando Paulo chega a Roma, é permitido a Paulo ficar em uma prisão domiciliar. E é dentro desse contexto, é nesse ponto que esses irmãos, ao saberem de tudo aquilo que estava acontecendo na vida do apóstolo, de sua prisão em Jerusalém, de seu naufrágio, de sua ida para Roma. Então os irmãos mandam Epafrodito até ali, aquele local, com as ofertas e para saber notícias de Paulo. E Paulo, ele começa aqui dizendo, olha, quero ainda. Esse ainda está se referindo àquilo que temos estudado até então a respeito até então, sobre aquilo que Paulo escreveu. O que Paulo escreveu? O que estudamos até agora? Paulo começa aqui no capítulo 1, a partir do versículo 3, dizendo para aqueles irmãos o quanto ele se alegra da vida daqueles irmãos. Paulo vai dizer o quanto ele se alegra toda vez que ele lembra daqueles irmãos, toda vez que ele lembra de sua ida ao Filipos. Tudo aquilo que se refere àqueles irmãos traz alegria para o coração de Paulo. E Paulo vai dizer, olha, irmãos, a vida de vocês me é por coroa, não é? Paulo vai dizer que eles são a coroa dele. Então, Paulo tem alegria na vida daqueles irmãos. Mas Paulo vai falar mais. Paulo vai dizer também que ora por eles, para que eles possam, para aprovardes, não é? E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Esse texto aqui, ele também é muito interessante, não é, irmãos? Porque observem que Paulo vai dizer que ele ora para que aqueles irmãos cresçam em conhecimento e percepção. Conhecimento e entendimento.
Porque conhecer a Bíblia, conhecer as coisas, ter o conhecimento é uma situação. Mas você ter a percepção, você saber aplicar aquilo ali em sua vida é outra situação. E Paulo está pedindo isso para que aqueles irmãos tenham conhecimento, mas não só conhecimento, que eles tenham percepção. E aqui, agora Paulo continua dizendo, mas não é só isso, irmãos, eu não só agradeço a Deus pela vida de vocês, eu não só me alegro em lembrar da vida de vocês, eu não só oro por vocês no sentido de que vocês tenham conhecimento, percepção e amor, que vocês sejam sinceros e inculpáveis em tudo aquilo que se refere a Deus, mas eu também quero deixar vocês cientes de que tudo isso que tem acontecido na minha vida tem contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo, ele não vai tirar o tempo aqui para reclamar, para dizer que se sente só, que se sente abandonado, para reclamar das dores que com certeza o seu corpo trazia devido aos açoites e devido a tudo aquilo pelo qual ele passava, mas ele vai dizer, eu tenho certeza e eu quero deixar vocês cientes de que tudo aquilo que tem acontecido na minha vida é para o crescimento do Evangelho, tem contribuído para o progresso do Evangelho. Mas de que forma? Paulo continua. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Quando a gente abre aqui no livro de Atos, no capítulo 28, lá os últimos versículos, vai dizer o seguinte, relatando essa prisão de Paulo aqui, não é, em Roma, o tempo em que Paulo esteve preso em Roma, Lucas vai registrar o seguinte no livro de Atos. Por 2 anos permaneceu Paulo em sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, os planos de Deus para a nossa vida. Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, há 4, 5 anos atrás, Paulo dizia do desejo que ele tinha de estar naquele lugar. Paulo falava do desejo dele de estar com aqueles irmãos. Mas vamos analisar esse desejo de Paulo e o contexto em que as coisas aconteciam na vida de Paulo. Se Paulo tivesse ido para Roma em uma de suas viagens missionárias e de lá chegado até a Espanha, o que era o seu intento e está registrado em vários lugares, em várias de suas cartas, Paulo provavelmente teria sido, ele iria primeiro para as sinagogas, como sempre, e depois Paulo acabaria sendo expulso das sinagogas por causa daquilo que ele pregava, porque ele pregava Cristo, e pregava também que o evangelho fosse levado até os gentios, e depois Paulo seria perseguido por aqueles irmãos, Paulo poderia passar por açoite, aquela coisa que acontecia basicamente em todas as cidades pelas quais Paulo passava em suas viagens missionárias. Deus, dentro da sua grandeza, tinha algo muito maior, dentro da sua infinita sabedoria, Deus tinha algo muito maior para Paulo. Deus queria Paulo, sim, em Roma. Deus queria Paulo, sim, pregando o evangelho. Mas Deus tinha um público bem específico para o qual Paulo deveria pregar o evangelho. Já existia a igreja em Roma. Paulo já havia escrito a carta. Agora, imagina se os da casa de César eram alcançados por aqueles irmãos. Eram alcançados pela palavra de Deus, pela igreja que existia em Roma. Claro que não. Porque há algum tempo atrás, Cláudio havia expulsado os judeus e os cristãos de Roma.
Havia toda aquela situação. Mas agora Paulo está dentro de uma situação em que ele, preso dentro de sua própria casa, devido ao seu privilégio de ser romano, de ser um cidadão romano, Paulo tem o direito de ficar em prisão domiciliar e Paulo fica aprisionado a um guarda que faz parte da guarda de César, a guarda pretoriana. Eram 900 homens que compunham a guarda pretoriana. E Paulo, durante 2 anos, ficou 24 horas por dia preso a um guarda. Agora, imagina se Paulo vai perder a oportunidade de pregar o evangelho para aqueles homens que estão ali do lado dele. Querendo ou não querendo, aqueles homens ouviam durante todos os instantes em que estavam ao lado de Paulo, Paulo dando louvores a Deus, Paulo orando pelas igrejas, Paulo recebendo notícias das igrejas, Paulo escrevendo suas cartas. Eles eram evangelizados a todo instante. E Paulo está dizendo, olha, irmãos, nós estamos alcançando um grupo de pessoas que nós não poderíamos alcançar de outra forma. Por isso, eu quero deixar vocês cientes de que a minha prisão, ela tem possibilitado o avanço do evangelho. Agora, esses homens saem e eles levam Cristo para dentro do palácio de César. Isso está sendo discutido, eles estão debatendo lá dentro do palácio de César, pessoas estão ouvindo a respeito do evangelho. E não teria outro alcance. Não é? Essa é a vontade de Deus. Então fiquem tranquilos, porque as minhas prisões, não é? As minhas cadeias têm contribuído para o progresso do evangelho. E ele diz aqui que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E quando Paulo encerra essa carta, vejam lá, versículo 22 do capítulo 4, Paulo diz, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Então, podemos supor, podemos entender que várias daqueles homens que passaram ali por Paulo vieram a se converter, vieram a aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador e levavam o evangelho para onde eles iam. E Paulo continua. Outra razão pelo qual o evangelho está... Paulo dá aqui 3 motivos pelo qual o evangelho está sendo... A cadeia dele está fazendo o progresso da evangelização ali naquele lugar. O primeiro é esse que consta no versículo 13, quando ele diz que todos os da guarda pretoriana estão ouvindo falar de Cristo. A outra razão está aqui no versículo 14, quando Paulo fala assim, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. A ida do apóstolo Paulo ali para Roma, ainda que preso, fez com que a igreja de Roma recebesse um avivamento, um fervor, um calor. E Paulo vai dizer que aqueles irmãos agora, mediante toda essa situação, tudo aquilo que está acontecendo com ele, estão ousadamente pregando a Cristo, falando de Cristo, anunciando Cristo. E não se esqueçam que aqueles irmãos podiam ir à casa de Paulo, né? Inclusive aqui eu não deixei o texto marcado, eu não sei se eu vou achar aqui para citar para os irmãos, mas a Bíblia diz que quando Paulo chega ali naquela cidade, os irmãos vão até Paulo. Logo aqui, ainda no capítulo 28, versículo 23, Paulo vai dizer, havendo-lhes eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a despeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. E aí ele vai dizer, houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuavam incrédulos. Então, a gente vê aqui que Paulo
quando ele esteve preso ali, ele não só ficava escrevendo a carta, falando para os irmãos que estavam em outros locais, como os irmãos em Éfeso, como os irmãos em Colosso, como os de Filipo, não é? Mandando carta, como ele mandou para Filemon, como também Paulo teve muitas oportunidades de falar com os romanos, reunir os romanos em sua casa, não é? Ali os judeus em Roma, a igreja em Roma, teve oportunidade de ouvir Paulo, né, testemunhar, Paulo testificar, Paulo fazer a comparação aqui, como ele está falando, né? Persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Quer dizer, foi uma grande oportunidade para aqueles irmãos e para Paulo. Paulo não perdeu a oportunidade. Isso é uma coisa tão importante para nós tirarmos como lição, não perder a oportunidade. Não devemos perder as oportunidades que passam pela nossa vida. Ainda que a gente ache que aquilo que está acontecendo é um grande atraso, nós precisamos olhar pela perspectiva de Deus, olhando que nada em nossa vida acontece por acaso, tendo ciência de que Deus, Ele controla todas as coisas, Ele tem domínio sobre tudo. A Bíblia diz que Ele sabe quantos cabelos, quantos fios de cabelo existem em nossa cabeça, que Ele não permite que um passarinho caia, se não for da sua vontade. Então, como que Deus não vai ter controle sobre as coisas que estão acontecendo em sua vida? Às vezes você pensa que essa doença veio para atrasar, você pensa, poxa, agora que eu estava disposta a estudar, ou disposta a fazer, ou disposta a acontecer, e aí eu estou aqui, não é, dentro desse hospital, eu estou aqui internada, eu estou aqui dentro de uma situação em que eu não posso fazer aquilo que eu queria. Pare e observe as oportunidades que Deus está dando. Pare de olhar para a sua própria aflição e olhe para aquilo que Deus pode realizar por meio de sua vida. O apóstolo, ele não ficava olhando para as suas dificuldades, mas ele via antes, em suas dificuldades, oportunidade de falar do amor de Cristo. Irmãos, eu não estou dizendo que isso é fácil. Não, muito pelo contrário. É muito difícil, acredito que era difícil para o apóstolo também, mas é possível. Mas é possível. Ainda que não possamos ter todo o aproveitamento que o apóstolo tinha de em suas tribulações criar oportunidade, mas que nós possamos ir trabalhando isso a partir desse momento que temos vivido de pandemia, de isolamento, que nós possamos aproveitar a oportunidade de estarmos ligando. Agora temos mais tempo, porque estamos presos dentro de nossas casas. Agora, nem tanto aqui no estado do Rio, porque já estamos podendo voltar a trabalhar dentro de algumas situações, mas busque, não é? Dentro daquilo que tem acontecido em sua vida, oportunidades para falar e para pregar o amor de Deus. E Paulo continua. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, não é? Aqueles que o fazem de boa vontade. Então, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, os que fazem por inveja e porfia, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Então, Paulo está falando aqui dentro de um contexto de que a chegada dele em Roma fez com que houvesse um avivamento na igreja e que o evangelho fosse proclamado por aqueles irmãos ali na igreja. Alguns, Paulo está dizendo, realmente fazem por amor a Cristo, realmente fazem sentindo que é uma grande oportunidade de falar e de pregar a Cristo. Mas outros fazem por inveja, por porfia, porque consideram que
pregar o evangelho aumenta, né? O desenvolvimento deles, o sucesso deles, aumentaria o transtorno de Paulo. E aí a gente vê até aquela questão que eu comecei falando, de que você se colocar dentro do tempo do apóstolo ou trazer o apóstolo para os nossos tempos. É óbvio que o apóstolo, ele suscitava em muitas pessoas que eram membros das igrejas de então, membros da igreja em Roma, especificamente, né, que estamos falando ali, que Paulo suscitava inveja. E se nós formos olhar para dentro de nossas igrejas, existe esse problema hoje? Existe disputa? Existe inveja? Existe. E nós precisamos trabalhar isso. Quando eu estava estudando esse texto, eu fiquei pensando, Senhor, não é porque o Senhor conhece o nosso coração. E eu fiquei, Senhor, cuida dos meus pensamentos, não é? Cuida daquilo das razões pelas quais eu tenho feito aquilo que tenho feito pela tua palavra, pelo teu evangelho. Nós precisamos ter consciência, irmãos, da razão pelas quais nós estamos fazendo as coisas. Às vezes, estamos fazendo coisas boas, mas pelas razões erradas. Entenda que Paulo, ele não está aqui questionando a mensagem que estava sendo pregada por essas pessoas. Paulo não está questionando os métodos que estão sendo utilizados por aquelas pessoas na propagação do evangelho. Paulo está questionando a razão pela qual eles estão proclamando o evangelho, que não era uma razão sincera de ver o evangelho sendo proclamado. Era uma questão deles quererem aparecer, deles quererem se destacar. E eu fico imaginando até eles dizendo, Paulo, esquece Paulo, está lá preso, você acha que ele estaria preso à toa? Essa não seria uma palavra que nós usaríamos com relação a algum líder nosso que estivesse preso por pregar o evangelho? Não é? A gente logo questionaria, será que ele é sincero? Se ele está debaixo da vontade de Deus, Deus não permitiria, em hipótese alguma, que ele fosse preso. Não, Deus não permitiria isso. Deus o libertaria dessa situação e desse cativeiro. Porque geralmente a nossa linha de raciocínio vai por aí. E muitos daqueles irmãos que estavam ali em Roma pregavam o evangelho com o intuito de afrontar Paulo. Mas Paulo vai dizer, olha, o que importa? Gente, que importa? O que importa é que o evangelho está sendo proclamado. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E ainda que a razão deles esteja completamente errônea, esteja completamente fora do contexto que deveria ter, eles estão proclamando a palavra de Deus. Cristo está sendo anunciado. E isso é o que importa. Entenda que algumas pessoas utilizam esse texto para justificar alguns modernismos dentro de nossa igreja. Irmãos, eu sou muito a favor da questão da contextualização, eu sempre busco trazer para dentro dos nossos dias, mas algumas coisas, eu sinceramente, eu não consigo ver contexto, e me desculpem se é um pensamento, é uma coisa minha, é pessoal, mas algumas coisas, tipo boate gospel, como carnaval gospel, essas coisas assim, eu tenho um pouco de dificuldade para aceitar. Um pouco não, eu tenho muita dificuldade para aceitar. Porque eu acho que a gente não tem que se fazer como o mundo. Eu tenho que estar no mundo num sentido de estar salgando o entorno das pessoas que estão ali no mundo onde eu estou, dentro do meu contexto de vizinha, de moradora do bairro, de consumidora do supermercado, de estudante, de pessoa que trabalha e lidando com pessoas que
não são cristãs, eu preciso estar, então, no mundo e salgando. As pessoas que estão ao meu redor, elas precisam ver algo diferente em mim. Elas precisam identificar que eu sou uma filha de Deus, não porque eu sou a santa, não porque eu sou a boa, de forma que essas pessoas até têm medo de se aproximar de mim, porque, poxa, né, como é que eu vou chegar, como é que eu vou contar o que está me acontecendo, como é que eu vou pedir uma ajuda, porque ela é toda certa, ela é toda santa, não é? E de forma até a trazer medo, não é? Em alguns casos até ojeriza para as pessoas. Não, eu preciso estar ali de forma acessível, de forma que as pessoas possam chegar, as pessoas possam ter confiança de falar, as pessoas possam ter confiança de pedir uma oração, de pedir uma ajuda, de pedir uma orientação. Esse é o contexto em que nós precisamos estar no mundo. Agora, se eu me igualo, irmãos, esse equilíbrio, sabe? Tudo na vida depende de muito equilíbrio, né? Tudo na vida gira em torno do equilíbrio. Os extremos, eles são perigosíssimos. Então, nós podemos cometer 2 erros enquanto igreja de Cristo. Eu, enquanto igreja, eu posso cometer o erro de uma santidade religiosa que, ao invés de atrair as pessoas, ela afasta as pessoas de mim, porque a religião, a religiosidade, ela faz isso. Não é a santidade. Eu estava até usando o termo errado e poderia causar interpretações erradas. Não é a santidade que afasta as pessoas, é a religiosidade. Quando eu me coloco dentro de um conceito de religiosidade, aonde eu olho tudo com o meu nariz empinado, aonde eu julgo as pessoas por cada ação, por cada ato que elas estão fazendo, aonde eu presumo pecado na vida das pessoas, aonde eu acuso pecado na vida das pessoas, sabe? Esse comportamento que muitas vezes nós temos. E eu estou aqui, estou colocando aqui, não é? Eu estou dentro desse contexto, é uma coisa que precisamos trabalhar muito em nossas vidas. Então, isso afasta as pessoas. Eu posso ter esse extremo de religiosidade extrema. E eu posso ter o extremo do mundanismo extremo, aonde eu vou para a galera e topo tudo e estamos junto e misturado, e aí eu vou entrar dentro daquele contexto ali do mundo e fazer as coisas sem mostrar diferença nenhuma em minha vida, no meu viver, no meu comportamento. Isso também é um problema. Precisamos cuidar desses extremos. Eu preciso encontrar esse equilíbrio de estar no mundo, de ser luz, de ser sal, sem estar pendendo nem para um lado e nem para o outro. Isso demanda muita oração. Isso demanda muito pedido de ajuda a Deus para que nós realmente possamos estar equilibrados e possamos realmente fazer a diferença. E Paulo vai dizer, não é, que todavia o que me importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Não é? Que Deus possa estar abençoando. Eu gostei muito, não é, desses versículos, desses 6 versículos, desse estudo. Falou muito ao meu coração, tem muita lição, não é? Como a gente pega assim, um texto pequeno da Bíblia e quanta coisa a gente tira desses versículos. Eu fico realmente assim impressionada com a capacidade do apóstolo em sintetizar tantas coisas nessas cartas, a orientação. Sabemos que tudo foi ali pelo Espírito de Deus, não é? Mas ele já tinha a sua capacidade também e foi usado por Deus, a capacidade dele de se deixar usar por Deus. E nós precisamos agradecer muito a Deus pelo entendimento, por todos que estudaram e resumiram, não é? Eu vou fazer aqui a propaganda, né, dos livros que eu tenho
estudado. Esse livrinho aqui é um livrinho devocional, é uma bênção, não é? A Vida de Alegria, comentários sobre Filipenses. Aqui, esse volume é o volume 1, estudo o capítulo 1 e 2, do doutor Martin Jones. Não é? Comprei lá no Mercado Livre, entra lá, irmãos, é uma bênção, a Vida de Alegria. Não é? Inclusive, eu tenho um texto aqui que eu mais tarde vou estar lendo para os irmãos, quando Paulo fala sobre o que é pregar o Evangelho, o que é pregar Cristo. Eu li, eu fiquei impactada, né? E eu quero depois passar ele para os irmãos. E esse aqui eu acho que eu já mostrei, né? Mas vale a pena se você não registrou, né? De Steve Lawson, Filipenses para você. Também muito bom. Né? Estudem a Bíblia, leiam. Né? Esses livros você também encontra em PDF. Não estou mandando os irmãos piratearem, não, mas às vezes na internet você encontra ali, gratuito, né, da própria editora. Então, busquem estudar, não é porque estudar a palavra de Deus é muito bom, traz muitos benefícios para a nossa vida. Que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Senhor possa estar dando uma semana de paz e alegria para todos vocês. Aproveitem o resto do dia, meditem na palavra do Senhor, busque a Deus, né? Busque esse equilíbrio tão importante para as nossas vidas e para que o Senhor possa nos usar da melhor maneira possível. Amém.